Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e eu te convido para curtir os nossos canais na internet, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br, e queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, Ramalho da Construção, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo, Sintracom. Ramalho, que foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. E é uma alegria, principalmente, te encontrar aqui. Nós estivemos juntos lá praticamente quase 2 mandatos. Sim. E um trabalho maravilhoso você sempre fez lá. E aqui com a Rádio Trianon, com toda essa equipe, do nosso vereador, do nosso participante. É uma alegria. Muito obrigado pelo convite. É um prazer revê-lo, deputado Ramalho, de tantas entrevistas lá na TV Assembleia e agora aqui na Rádio Trianon, no programa Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. Também conosco o Ailton Vendramini, agora aqui à minha direita, engenheiro, consultor de gerenciamento, especialista em pequenas e médias empresas. Vendramini, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Um prazer enorme estar aqui, voltando aqui ao seu programa. Seja bem-vindo mais uma vez. O engenheiro e administrador de empresas Ernesto Breze, consultor na área de estratégia e vendas, também aqui à minha direita. Breze, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado, Mauro, pelo convite. Um prazer sempre estar aqui. E o vereador por Indaiatuba, Massal Canezaki, do Democratas. Vereador, seja bem-vindo aqui ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui em São Paulo é sempre uma alegria, ainda mais uma rádio que tem uma audiência aqui em São Paulo, na região, em todo o estado, né? Sim. Aqui um trabalho muito bonito e com nossos amigos aqui, o ex-deputado estadual e os engenheiros e consultores aqui presentes. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, muito obrigado pela gentileza de todos. Vamos aqui ao nosso primeiro tema. O Sintracom São Paulo organiza, no próximo dia 27 de setembro, um ciclo de palestras para apresentar ideias e compartilhar a vivência e a visão de personalidades de destaque no mundo corporativo e político. O evento faz parte do programa Sindicato Cidadão, que visa auxiliar o desenvolvimento da cidadania e proporcionar a reflexão por parte dos trabalhadores da construção civil das possibilidades de evolução e aprimoramento do trabalho e do pensamento cidadão. Antes de falar do ciclo propriamente, deputado Ramalho, vamos falar de questão do emprego. Quantos reais de investimento na construção civil são necessários para a geração de um emprego, geração de uma vaga? Bom, depende. Se você for para a área popular, R$1 bilhão, você gera um pouco mais de 50 mil empregos. Se você pegar 1 bilhão e dividir por 66 mil, que é o valor médio do projeto Minha Casa Minha Vida para popular, você vai gerar 15.151 unidades. Você vai construir 15.151 unidades. Se você multiplicar isso por 1,2, que é de emprego direto, você vai gerar 18.200 emprego direto. E você multiplica para cada emprego na construção civil, você gera 2,9 empregos em outras áreas. Você somando tudo isso, ela passa de 50 mil com apenas 1 bilhão. Quer dizer, se fosse numa indústria, você ia investir aí 300 bilhões para gerar 200 empregos. Você realiza 2 sonhos, o sonho da casa própria, né? E você gera emprego na cadeia, não é só direto na construção. Você viu? 15 mil. Tudo aquilo que vem depois um imóvel pronto, né? 18 mil, além e durante, porque são 187 indústrias que produzem insumo para a indústria da construção. Quer dizer, você, estamos com 2 engenheiros consultores dessa área, eles conhecem bem a matéria, né? Eu sou um peão há 51 anos, mas já trabalhei em mais de 800
prédios em São Paulo, a gente acaba aprendendo como peão esses dados e precisa de investimento disso tudo. Agora, o Brasil perdeu, 2010, 2011, ele tinha 3.720.000 postos de trabalho direto. Nós perdemos 1.400.000 postos de trabalho diretos. Quer dizer, foi uma redução enorme, principalmente em obras públicas. Você tem hoje, levantamento não é meu, é da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, você tem 4.669 canteiros de obras grandes, de infraestrutura paralisada. Talvez o Rio São Francisco comece a reagir agora muito pouco. E nós temos um pouco mais de 30.000 obras públicas de pequeno e médio porte paralisadas. A cidade de São Paulo tem quase 200, chegando perto de 200, por diversos motivos. Falta de dinheiro. Meio ambiente, mas eu acho que em todas elas o grande problema é a falta de dinheiro. Por falta também de socorristas, talvez em todos os jornais, a AES, mais de 50 construtoras com prédio interditado. Agora você vê, há um investimento enorme, quer dizer, muitas das pessoas não cumprindo aquilo entram na justiça, muito embora tenha tido aí um pouco ajuste no contrato, que era essa coisa de você reincidir o contrato que acabava de quebrar as construtoras, mas, por outro lado, não tem um socorro mesmo, porque eu sou titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Fui convidado dia 26, estou fazendo uma apresentação de 10, 15 minutos no Senado, a convite lá do presidente que está presidindo a medida provisória 889. Você tem um Conselho Curador com 530 bilhões de ativos, com 113 bilhões em circulação. Quer dizer, a movimentação só na demissão, o ano passado gerou 111 bilhões, então você ficou com 2 bilhões para aplicar. Por quê? O governo é responsável por esse dinheiro do trabalhador, mas tem dívidas que é impagável. Ou o governo diz que não tem dinheiro, eu acho que não tem mesmo, ou o governo vai gerar título para pagar, ou ela é impagável. Até 2001 a responsabilidade é ela. Exemplo, cooperativas que fecharam, não tem mais condições, o governo tem que pôr, ele que emprestou dinheiro. Não importa se é desse ou se era da época dos militares, quando criaram lá o BNH, que também quebrou, né? Mas é dinheiro do trabalhador que precisa ser reposto pelo Tesouro, e o que a gente vê é o Tesouro espremendo daqui e dali e não gera dinheiro. Ramalho, esse ciclo de palestras a partir do dia 27, ou no dia 27 exatamente, vai tratar de tudo isso? Vai. O ciclo de palestras do dia 27 trata de várias formas e são cada palestrante com um estilo diferente. Você pega o Fernando Capês, vai falar, que é presidente do PROCON, vai falar de direito do consumidor. Você tem o Geraldo Alckmin, 10h30, que vai falar do emprego na construção, um pouco de saúde, mas do emprego na construção, até porque essa coisa ele tem um pouco de experiência, pelos debates que sempre fizemos. Às 11h30, fala o Clemente do Diese, que vai falar exatamente da valorização dos sindicatos de patronal e de trabalhadores, que é um projeto que nós estamos construindo junto com a CNI. A CNI é uma confederação que nunca deu bola nem para as federações deles, mas como a água também bate no pescoço, agora eles nos chamaram, eu tive uma primeira conversa, eu, Miguel, o Juruna lá, e recomendamos que convidasse as 12 centrais, menos sabendo que a regularizada tem umas 3 ou 4, e estamos construindo um projeto junto com o Rodrigo Maia, com o Congresso, que eu não sei onde vai chegar, até porque se esse Congresso não avançar, vai ser ruim para todo mundo. Uma hora dessa qualquer, até por medida provisória, qual é o eixo do Bolsonaro tirar os S. E isso vai fazer muita falta. O Brasil, o estudo que foi feito por eles, e eu respeito, e acredito, é que nos próximos anos o Brasil perde 75 milhões de profissões antigas, mas pode gerar 133 milhões de novas profissões. Se não investirmos nisso, e eu conheço 59 países, mas mais de 500 cidades, e passeando muito pouco, a maioria foi trabalhando, eu acho que nós estamos realmente numa época moderna para tudo, para construção, para tudo quanto é coisa. Banco daqui a pouco não tem mais funcionário, o banco que deu certo com o Inter lá do Rubens Menin, que explodiu isso aí na valorização, tudo milionário, e como vai ser posto de gasolina, como vai ser a própria construção daqui a 20 anos, vai ser robô público, transporte público. E às 13h30 tem Ciro Gomes falando do Observatório Trabalhista. Tem 4 totalmente diferentes. Mas nós não estamos trabalhando, essa é uma palestra endereçada aos trabalhadores, mas eu fiz já 2, que é para um grupo de empresa para preparar os empreiteiros. E tem um técnico nosso, mas eu convido geralmente 3 construtoras para participar. Essa última, que foi no hotel aqui do hoteleiro, eu convidei o diretor da MRV, que é um estilo de obra populares, para
Sim. E para falar para mais de 150 empreiteiros, que nós auxiliamos, orientamos. Eu convidei o diretor da Tecnisa, que é um tipo de obra meio padrão, lá, o Fábio Vilas Boas, né? E convidamos o Alex, que é da Matec, que é um outro tipo de obra, construção de shopping, de galpão, né? Por quê? Se nós não prepararmos também este empregador, para todo mundo acreditar que nós vamos precisar investir em mão de obra, e a mão de obra tem que ser qualificada, todo mundo perde. E o Capês vai falar exatamente de um assunto, não é direito do consumidor só do trabalhador. É o direito do consumidor do cara que investe, compra um apartamento, e quando ele recebe, fica mais de 2 anos reformado, porque a mão de obra é péssima por qualidade. Então, é um projeto que nós estamos trabalhando. Eu não acredito em projeto que só tenha trabalhador, que só tenha governo. Tem projeto que tem que ter governo, trabalhadores e empresário. E governo, e quando fala de governo, você tem que ter o legislativo junto, porque também sem o legislativo, o vereador está aqui, sabe disso, não funciona. Vereador Massal, como é que está a construção civil lá na sua cidade, em Indaiatuba? Bom, primeiro, parabéns aí pelo trabalho, Ramalho. Realmente Obrigado, vereador. É um assunto bem complexo. Nós temos também ali em Indaiatuba uma obra de Minha Casa Minha Vida, que acabamos de entregar 2.048 apartamentos. Então, ali nasceu um novo bairro, automaticamente deu moradia, realizou muitos sonhos de muitas famílias. Nós estamos com um projeto de moradia também popular, agora junto com o atual secretário e o atual prefeito, para ter mais 1.800 apartamentos. Então, esse déficit lá em Indaiatuba, ele tem caído e tem atendido. E como não é novidade em todo o Brasil, lá realmente a parte da construção, a parte privada, está muito parada, né, as movimentações e todas as especulações em relação a esse assunto. Mas só completando do vereador, aqui em São Paulo nós ainda temos uma vantagem. Quer dizer, você tem a Casa Paulista, que o governo do estado coloca 20 mil reais a fundo perdido, né? Isso nas grandes cidades, na maioria das cidades. E São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 2, porque também a Casa Paulistana coloca mais 20, né? Inclusive, essa obra foi em parceria com o estado também. Pois é, muito bom. Só para completar essa coisa, eu gosto de ser justo com... Às vezes eu critico o político, mas reconheço e, olha, é o único estado que coloca isso. Ramalho, só um dado aqui para lançar uma pergunta aqui para o Brese e para o Vendramini. Qual foi o nível mais alto de empregabilidade nos últimos anos? Em que ano foi? Foi 2010. 2010. 2010 e 2011. Pergunta de $1 milhão, Brese. Quando que a construção civil vai empregar, como empregou em 2010? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Essa é minha... Quase uma década, hein? Você percebe, né, que a indústria, a construção civil, ela veio muito forte. Os empreendedores não se preocupavam muito com o preço de custo de terreno. O metro quadrado estava lá em cima. E quem comprou com custo alto de terreno, veio a crise, o custo ficou inviável, as obras pararam, a consequência, a falta de dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que essa retomada vai se demorar um pouquinho para que chegue nesses níveis de emprego, infelizmente, né? Só para completar uma frase dessa, se você me permite, né? Claro. Você sabe que eu fiz um discurso no Secov, quando eu alertei por conta dessa bolha. Eu falei isso, abriu o capital, a Bolsa investiu, vocês estão superfaturando os terrenos, isso emperra a construtora familiar. Nossa, tu é um cacete da Bainc, né? Hoje eles me encontram e falam que tem razão, porque eu vi aquilo claramente, aquele absurdo quando abriu o capital, e 28 empresas mandando no Brasil desse estilo. Olha só para completar, sim, mas a colocação de terreno, ele foi lá para cima. Uma pergunta não de $1 milhão, mas você tem a resposta $10 para essa pergunta de $10, vamos dizer assim? Qual seria a pergunta de $10? A mesma pergunta que eu fiz para o Brese, quanto que a construção civil vai retomar esse nível de empregabilidade que alcançou em 2010? Eu acho que é muito difícil. Agora, eu diria para você, eu tenho uma visão dessa mão de obra até um pouco catastrófica, né? Até falando um pouco do sindicato. Por quê? Eu vejo que o sindicato, na minha época, nos anos 70, nos anos 80, né? Defendia o trabalhador, né? Então, quais são os direitos do trabalhador, etc. E vamos supor, eu acho que era bastante nobre. E agora, com essa tecnologia que até o Ramalho pensou aí, o que vai estar acontecendo? O trabalhador está indo para uma situação, não de defesa, mas vamos supor, ele está sendo dispensável. Dispensável, essa é a palavra. É dura, mas é verdade.
Então, por exemplo, com as funções, por exemplo, repetitivas da própria construção e a robotização, a gente vai ter um trabalhador dispensável, né? Esses 13 milhões, mais 4, 5 milhões de desalentados, o que nós vamos fazer com ele? Esse é um grande problema. Aí eu tenho até um olhar bastante generoso com a esquerda, que está sempre olhando para a parte social, né? Então, eu acredito que nós estamos num momento de reavaliação, por exemplo, do sindicato dos trabalhadores, que eu acho que é fundamental, não nessa quantidade de 16 mil, que eu acho isso absurdo, né? A Alemanha deve ter uns 60, né? A gente tem 16 mil, isso eu acho próximo do ridículo, vamos dizer assim. Mas o que eu acho? Eu acho que a gente vai ter que ter uma ação sindical de capacitação desse povo para poder gerar esse emprego, né? Porque o que a gente vê hoje, aí ele comentou da mão de obra ruim, etc, mas o que a gente está vendo é que o mundo caminha para uma automatização que nós não estamos enxergando direito, porque somos um país periférico, né? Estamos aqui, né? Mas você vê a quantidade de robôs que ontem, por exemplo, cheguei aqui, fui fazer uma compra no mercado, ali no Itaim, na João Cachoeiro, na Zait, chama a loja. Pus lá meu celular, entrei, fiz a compra, saí. Não tem um funcionário. Né? Então, vamos dizer assim, se a gente não se atentar para isso, né, não é uma questão de defender direito, eu acho que é uma questão hoje de capacitar esse fulano. Ramalho, posso chamar de deputado? Eu me acostumo a isso. Deputado, Tá bom, Ramalho. Sempre deputado, né? O Vendramini falou de ação sindical. Você saiu do PSDB? Saí dia 15 de março. Meu mandato terminou dia 14. E... Você está no PROS? Não, eu estou no Solidariedade. Solidariedade, do Paulinho da Força. Para a gente finalizar esse tópico aqui, para passar para o próximo tema. Qual que é a diferença? Enquanto deputado na Assembleia Legislativa, você estava no PSDB. Qual que é a diferença entre um sindicalista que está no PT e um sindicalista que está no PSDB? Olha, agora no Solidariedade? Eu vejo muita pessoa, eu nunca vi muito partido, não. Eu acho que em todos os partidos tem os bons, tem os ruins, né? Agora, às vezes, tem maioria que pensa de uma forma e tem uma minoria que pensa de uma outra forma, né? O PSDB, quando eu entrei no PSDB, mas muito antes, até na criação, eu não estava na criação, porque na criação não estava em partido nenhum, eu fui do MDB, quando eu vim para o sindicato na época, não podia participar de partido político, quando eu virei presidente, eu desmontei o estatuto, fiz um estatuto, porque político eu tenho que fazer até na nossa casa, na minha mais, tenho 8 mulheres na minha vida, né? 4 filhas, mulher, 3 netas e a minha, né? Fora as indiretas, né? Mas quando nós entramos, na maioria você conheceu bem, Mário Cova, Franco Montoro, Fernando Henrique, Dos Cardoso, enfim, um monte de gente pelo Brasil que pensava um pouco mais pelo social. O PSDB, nos últimos anos, eles foram muito, depois daquela posição do Rogério Marinho, da reforma trabalhista, que eu acho que a reforma precisava fazer, mas não muito daquela forma que foi feita, né? E acabou ficando péssimo para um sindicalista ficar no PSDB, muito péssimo, ficou uma coisa horrível para isso tudo. Agora, eu fui para Solidariedade, não vai achar que Solidariedade é de esquerda, porque ali de esquerda nem o Paulinho. Né? Ali tem 15 deputados, a maioria de centro para a direita, né? Eu nunca fui também de esquerda, eu talvez fui um cara de centro, quer dizer, um pouco pensando pelo progresso, eu sempre vi essa coisa toda como progresso, mas entrando na linha do nosso consultor aí, do engenheiro, nós estamos construindo isso aí com a CNI, né? É uma coisa lenta ainda e com o Congresso. Eu até acho que quem está mandando no Brasil hoje é Rodrigo Maia, né? Porque só passa ali o que ele realmente articula. Se ele não articular, primeiro-ministro, né? Está mesmo como primeiro-ministro. E eu falei para o Robson Andrade, como tenho falado para os próprios companheiros de centrais, que tem as 12, até se não estão legalizadas, e elas não estão legalizadas, são realmente esquerda para esquerda, como se esquerda para valer. O PSDB também tem uma esquerda para valer, que não funcionou muito, porque não deixaram, né? Que é lá do nosso escritor Fernando Guimarães, né? Até para ser expulso, não sei se vão expulsar ele ou não, né? Mas, de qualquer forma, ou a gente negocia no Congresso, e tem que ser com as lideranças, para que elas consigam convencer depois de deputado, 513 deputados. Se aqui com 94 já é difícil, você imagina com 513 deputados, né? Tem muitos deputados que votam um projeto, ele nem escuta o que estão votando, também não sabe para quê.
Né? E eu acho que isso é mais de 70% dos deputados. Quer dizer, o cara não se liga. Também não era diferente aqui. Aqui está pior. Né? Não, aqui tem uma característica, assim, às vezes o projeto é bom e o deputado vota, a oposição vota contra, né? Pela oposição, para fazer oposição. Eu acho isso errado. E às vezes o projeto é ruim e o deputado do governo vota porque tem que votar com o governo e vota constrangido. Mas isso foi um dos pontos que eu sempre... projeto que eu achava que não era bom para o nosso setor, eu liguei para o Geraldo, não falei com o intermediário, né? Eu vou votar contra. Algumas vezes o cara até pediu para se abster, para não ter um voto contra, mas muitos eu votei nas comissões, né? Só lá tá os anais. Mas voltei conversando, liguei para o governador, expliquei, e falei, olha, eu não tenho condições de votar nesse projeto porque o setor não concorda, né? E eu acho que é isso que todos, e a maioria dos deputados tinha que agir. Eu fiquei todo tempo no PSDB, nunca fui ameaçado de expulsão, mas a gente vê hoje que qualquer um outro que, talvez até porque fui independente, e o PSDB também não tem moral nenhuma para cobrar nada minha. A minha campanha para deputado estadual, eles deram 25 mil e pegaram 5 de volta. Né? Porque o sindicato alugou lá um espaço para o Geraldo fazer 3 ou 4 palestras, e depois quem organizava queria que o sindicato devolvesse 5 mil, não tem como, era crime para os dois. Era crime tanto para eu que estava lá, como para o outro. Então eu falei, repassa do meu, que eu recebi do partido. Olha, deputado, acho que o meu desejo, acho que de todos aqui, é que na sua ação política o senhor construa diálogos, que é o que a gente está precisando nessa questão da polarização. Tá difícil, né? Bom, vamos lá, vamos partir para o próximo tema. Ligado às causas sociais e ao esporte, desde muito jovem, o vereador Massal Canezak, que está conosco aqui, incluiu na rotina dos estudantes de Indaiatuba 2 esportes um pouco incomuns para os brasileiros, o golfe e o beisebol, ambos por meio de projetos voltados aos alunos de escolas públicas da cidade, que podem não apenas conhecer e praticar, mas fazer carreira no esporte. Vereador, como é que funciona isso? É ligado à educação física, ao currículo tradicional? Como é que essas duas atividades entraram? Bom, falando da nossa cidade, Indaiatuba tem uns maiores índices de qualidade de vida e o esporte realmente ele é ligado à saúde. E o esporte no qual nós estamos falando, que é o beisebol e o golfe, são duas paixões que eu tenho como esportista e também agora como gestor, né? Então, eu já vim desde pequeno dentro do beisebol. Desde 6 anos de idade, a comunidade japonesa, ele é um esporte muito praticado em Cuba, no Japão, é o primeiro esporte mais praticado no país, e aqui no Brasil ele sempre foi enraizado nas colônias japonesas. Então, só quem praticava, quem era descendente, tinha olhos puxados ou era amigo de olhos puxados. Então, a ideia foi popularizar. A ideia foi de as pessoas terem acesso a esse esporte através do programa Base, que é o maior projeto de beisebol nas escolas do Brasil. E são mais de 1.500 crianças que fazem na educação física ou entra como projeto. Então, lá em Indaiatuba temos 6 escolas de período integral. 3 delas, dentro da grade, os alunos praticam beisebol semanalmente. Então, eles têm contato com o beisebol através de forma lúdica, atividades, mas focado sempre no ensinamento, através da cultura japonesa, levar os valores da disciplina, do trabalho em equipe, e eles têm melhorado muito o quê? Com o trabalho nos comportamentos. Você falou disciplina, trabalho em equipe, era essa pergunta que eu ia fazer. Quais aspectos do comportamento essas duas atividades, em quais aspectos atuam? O principal é na parte de trabalho em equipe, né? Trabalho em grupo. Então as crianças lá, são muito... eles são indecisos. Então, o beisebol, trabalho em equipe, tem que trabalhar em conjunto para ter resultado. Então, nós percebemos, e através de pesquisas qualitativas e quantitativas, os professores e os diretores têm aderido ao projeto e querem o projeto porque as crianças estão mais calmas. Elas respeitam mais os professores, respeitam mais os colegas, e automaticamente, tendo mais atenção, eles vão na sala de aula, prestam atenção na aula, e vão ter melhores resultados. Isso foi fato. 2015 iniciou o projeto, 2016, 2017, 2018, ano passado, nós tivemos os melhores resultados, e tanto é que a educação de Indaiatuba, na qual tem um projeto base, ela se tornou, a média dela nacional, do IDEB, a segunda melhor do país e a primeira melhor do estado de São Paulo. Quanto isso custa para o município? Nada.
Nada pelo seguinte, o projeto base, ele é nada e é um pouco, né? Porque a prefeitura dá apoio, mas a associação, que é a ASEMB, né, no caso do beisebol, ela dá aos professores, a faculdade Max Planck, ela dá as bolsas para os professores de educação física 100%, e nós temos o prefeito, ele também direciona alguns cargos para poder fazer a gestão do projeto, né? Então, nós conseguimos uma equipe de 10 pessoas, são mais de 10 bolsas da faculdade, e o apoio da comunidade, né, da ASEMB, dando apoio nas escolas, ela capacita os professores e acompanha o ensinamento, a aplicação para mais de 1.500 alunos. Esse é o beisebol. E temos o golfe, na qual eu faço parte hoje, pratico. O Ernesto é um golfista dos bons, profissional, né, que está aqui conosco. Exagera. E tem o Golfe Nota 10, né, um projeto também inovador, que já aplicou para mais de 50 mil crianças em várias cidades do estado, e ele é um projeto de iniciativa da Federação Paulista de Golfe. Ela tem captação com empresas como a Honda, que patrocinam, e elas fazem pontualmente na cidade a aplicação para todas as crianças do fundamental, de 5 a 11 anos. Então, nós iniciamos agora em Indaiatuba, para 20 mil crianças, a capacitação dos professores. Os professores, eles entendem o que é o golfe, conhecem o golfe, conhecem os equipamentos, as regras, e levam para a escola. E na escola tem uma vivência de 7 vezes o contato com a modalidade, vão praticar lá, né, e aprender as regras, tem infláveis que eles podem bater na bolinha, e depois, no segundo momento, eles são convidados através lá do Clube Sapezal Golf Clube, na qual o nosso amigo Ademir, o Paulo administram, a fazer a vivência em campo, conhecerem toda aquela exuberância do campo de golfe, aquele gramado e assim por diante. Existe a possibilidade de fazer carreira no esporte? É sonhar muito alto para o Brasil ter bons atletas nessas duas áreas? O sonho sempre é importante, em todas as modalidades, porque hoje nós temos uma realidade, tanto no beisebol, que nós temos 3 atletas jogando profissionalmente lá nos Estados Unidos, ganhando contratos milionários. E temos vários jogadores já nas ligas de acesso. No golfe nota 10, nós temos uma menina, que é a melhor jogadora de golfe do Brasil, inclusive ela é de Indaiatuba. Ela começou no projeto Golfe Nota 10 em Itu, ela é da família Altman, ela chama Luísa Altman, ela está já participando dos campeonatos profissionais na Ásia. É isso, né, Ernesto? É isso. Então temos aqui 2 pessoas que já conseguiram carreira, já alcançaram, e o beisebol e o golfe em Indaiatuba, na verdade, isso é uma possibilidade, é um sonho para, mas a principal é a formação do cidadão, é a oportunidade de conhecer, de divulgar, de participar. Muito bem. Eu acho, Mauro, que justamente isso eu ia comentar. O fato de você ter alguns expoentes que se destacam, né, e conseguem aí salários milionários, como você falou, eu acho que esse não é o ponto mais importante. Eu acho que quando você citou aí o tema da disciplina, né, do objetivo da organização, isso é fundamental. Eu acho que se a gente conseguir incutir no nosso jovem isso, puxa, seria interessante, porque aí você consegue fazer outros projetos, né? Eu estou lembrando uma ocasião, muitos anos atrás, quando eu tinha mais cabelo e menos peso, vamos dizer assim, né? Um amigo meu, a gente estava no aeroporto, e ele comprou esses pocketbook, que era de faroeste, sabe? Sim. Aquelas coisas, e lá mostrava como que montava uma oca, fazia uma flecha, fazia não sei o quê, e ele ficou entretido com aquilo e tal. Eu não dei muita bola para aquilo. Quando ele chegou na casa dele, fomos lá para o condomínio, ele falou, vou propor isso na minha reunião. Eu falei, cara, como propor o quê? Não, vou propor 2 tribos de índio, não sei o quê. Eu falei, cara, você está louco, né? Aí ele propôs aquilo, o pessoal gostou, se organizou, né? E um mês depois tinha uma festa com fogueira, ou competição de oca, não sei o quê. Mas por quê? Porque é uma cultura de disciplina, de objetivo, de tentar cumprir meta. Só complementando o próprio golfe, né? É pura ética, né? Você não tem um juiz, você anota o seu resultado, você assina o seu resultado, você coloca o seu cartão para a federação fazer o seu handicap. Então, é ética pura. Isso tem que levar para as crianças, tá certo? Quer dizer, o conceito de que você está fazendo para você mesmo, né? Você está fazendo numa condição que não tem ninguém olhando. Se ela você tá joga errado, contra você, né? Você joga contra você. Então, assim, é muito interessante, né? A ética, a cultura,
Muito legal. É muito legal. Sérgio Souza, a gente precisa fazer um intervalo, a gente pode chamar já, então, você acompanha o programa Gente que Fala, estamos aqui com o Ernesto Breze, com o Ailton Vendramini, com o Ramalho da Construção e com o vereador de Indaiatuba, Massal Canessac, 12h33 na Rádio Trianon. Vamos para o intervalo, até já. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Essa é a oportunidade de quitar sua dívida com a Prefeitura, à vista ou de forma parcelada, com descontos de até 100% em juros e multas. É o Refis 2019. Para pagamento à vista, basta preencher o formulário de adesão e apresentar o RG. Tudo fácil, rápido e sem burocracia. Mas corra, porque o Refis termina em 31 de outubro. Mais informações no site guarujá.sp.gov.br. Na aba Serviços Online. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4h da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Frage Filho. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. De volta aqui na Rádio Trianon, 12h35, com o programa Gente que Fala. Agora nós vamos falar de regra de ouro. Quando chega a conta e não há dinheiro para pagá-la, podemos pegar um empréstimo para quitar a fatura. A mesma lógica se aplicaria ao governo se não houvesse a chamada regra de ouro, que proíbe o executivo de se endividar para pagar as despesas correntes. Nesse caso, aí o governo tem que pedir autorização para o Congresso Nacional para suplementar o dinheiro para pagar essas despesas correntes. Mas e nas empresas? Isso pode ser diferente? Em que medida se pode adquirir novas dívidas com empréstimos para tentar um novo fôlego aos negócios? Ernesto Breze, diga lá. Bom, primeiro falando da PEC, né, eu acho que assim, está no momento crucial do Brasil. Ele não pode limitar o crescimento, não tem dinheiro, e está nessa encruzilhada. Eu acho que o momento é realmente segurar as despesas de uma forma racional, e colocar em primeiro plano a saúde financeira do país. Eu acho que ele tem que ajustar isso de uma forma ou de outra. Infringir a regra de ouro por parte do Executivo significa infringir a lei de responsabilidade fiscal. Exato. É crime de responsabilidade. Exatamente. E está sendo, eles estão prevendo uma economia, se não me engano, de 8 bilhões, né, com isso, mas está inviabilizada pela legislação. A carga horária dos servidores, redução proporcional dos salários, isso tudo é complicado. Como é que você vai fazer a gestão? Nas empresas, quando você vem para o setor privado, né, é uma outra condição, é questão de sobrevivência também. Aí você faz uma série de ajustes. Só que o governo hoje, ele tem as despesas obrigatórias que ele tem que ajustar, ele tem que equilibrar isso. Como é que ele vai equilibrar? Então é bem polêmico, é um assunto complicado neste momento que a gente vive. Essas obrigatórias são as tais discricionárias, é isso? Discricionárias, exato. Então, como é que ele equilibra essa condição? Ele tem que estudar e viabilizar o processo de uma forma ou de outra. Normalmente ele está indo para impostos ou redução da faixa salarial, que ele está prevendo nessa PEC agora. Não sei se isso passa, tenho minhas dúvidas. Agora, nas empresas, para a sequência dos negócios, quer dizer, existem várias possibilidades de busca de dinheiro, sim, mas o empresário tem que ficar de olho em quê? Porque assim, uma coisa é o governo, a dívida pública, e outra coisa é a dívida da empresa. Sim, sem dúvida. Assim, ir em banco hoje é uma loucura.
Você tem nos bancos, com a alta taxa de juros, apesar que a Selic está lá embaixo, isso não reflete na nossa realidade de empresário. Você tem que fazer a gestão interna mesmo. Analisar todos os seus custos, analisar seu preço de venda, analisar seu produto, analisar o mercado. Quer dizer, tem uma sequência lógica de raciocínio para poder viabilizar a sua empresa, que às vezes tem que cortar no osso, não tem jeito. Agora, o custo do dinheiro para o empresário hoje é um absurdo, é muito caro. Ele tem que chegar num denominador comum onde consiga viabilizar o seu projeto e buscar opções, abrir a janela para o mercado. Então, hoje eu produzo isso, eu posso tentar produzir alguma coisa similar, com valor agregado maior, com menos custo, mais rentabilidade. Quer dizer, tem que analisar o mercado, tem que analisar o Brasil como um todo. Não dá para ficar pequenininho, né? A minha regrinha, que eu uso desde do Paleolítico Inferior, vamos dizer assim, é aquela gastos igual a custos mais despesas mais perdas, né? Então, chamar todo mundo, estou falando porque a gente fez isso, né? Em algumas oportunidades. Chama todo mundo e fala, bom, o que é custo? Custo é aquilo que entra na nossa produção. Dá para mexer? Não, não dá. Despesa, bom, despesa dá para mexer. Vamos ajudar, né? E perda, o que nós estamos tendo de perda, né? Estamos tendo isso e tal, não sei o quê. Temos isso de perda. Aí pega essas 3 grandes contas, vamos dizer assim, e trabalha nela. Trabalha junto com o pessoal. Tem que ser jogo aberto. Não adianta, entendeu? Você esconder embaixo do tapete. É jogo aberto. Dá para reduzir, dá para transformar você em PJ, né? Enfim. E vamos tentar driblar essa crise. Agora, ontem à noite eu estava vendo o programa do Roda Viva com o governador do Maranhão, né? O Dino lá, Flávio Dino, né? Flávio Dino, PCdoB, né? PCdoB. E ele criticou duramente essa regra de ouro, né? O teto e tal. Aliás, uma pessoa extremamente inteligente e muito bem preparada. Vai ser candidato a presidente do Brasil, com certeza, né? Agora, eu discordo dele. Né? Por quê? Por que eu discordo? Porque você tem que ver essa qualidade dessa dívida, né? É assim como na empresa, né? Não adianta você falar, não, vamos aumentar a saúde, vamos aumentar a educação porque precisa. Não, qual é a qualidade, né? Você emprestou dinheiro a juros negativos, né? Você tem uma conta lá de funcionalismo exacerbada, você tem uma série de coisas. Você tem que olhar para esse bojo que você tem, para depois você falar, não, podemos melhorar a educação, podemos melhorar a saúde. Não sei se vocês compartilham disso, mas enfim. O Breno, você falou em uma alternativa, fazer produtos com maior valor agregado, mas e se o consumidor está sem dinheiro? Não significa o preço. O maior valor agregado não significa produto mais caro, mas produto mais sofisticado, mais... Sim, num certo aspecto, sim. Você teria... E que vão ter um custo um pouco diferenciado, sim. Mas o mercado, de uma maneira geral, ele aceita, né? Dependendo do produto que você vai lançar, o produto que você está desenvolvendo, você consegue medir o resultado dele em várias formas. E você tendo condição de produzi-lo com baixos custos e colocar esse produto no mercado numa faixa, é muito interessante. Você pega aí as lojas de pet hoje, né? Vai comprar uma coleira de cachorro, você vê quanto custa. Uma roupinha de cachorro. Eu sei bem. Ele achou um nicho de mercado muito interessante. Então, eu acho que é isso que o empresário tem que procurar. Desenvolver produtos ou serviços com maior valor agregado, para você prestar um serviço cada vez melhor, ou vender um produto cada vez mais com qualidade e com maior lucratividade. Eu vou dar um exemplo aqui, pegando um exemplo que me ocorreu há 2 semanas atrás. Estava com um amigo, ele tem uma empresa de software, e ele fabrica produz esse ERP, né, esses software para controle de empresas. Chama Recall, o nome da empresa dele, lá de Sumaré. E vamos dizer, uma dificuldade enorme para vender um pacote, porque você tem lá o módulo compra, você tem o módulo vendas, o módulo de CRM, né, o Customer Relationship Management, tem uma série de módulos e tal, aquilo custa... não é barato e tem um valor alto. E aí ele falou, como é que a gente vai fazer? Porque o que você comentou agora, né? O cliente não tem como pagar, né? O que a gente fez em conjunto lá? A gente fez ele chamou até de select, ou seja, fatiamos, você quer só esse módulo, então você vai pagar tanto. Você quer só, se a menina tem lá está afim só de controlar o estoque, você vai ter só um módulo de controle de estoque. E com isso, por exemplo, a gente, usando um
pouquinho de criatividade e conseguiu aí, vamos supor, passar agosto, né? Setembro melhorou bastante as vendas dele, né? Por quê? Porque conseguiu fazer uma alfaiataria, vamos chamar um tailor-made, né? Conseguiu dar um paletó um pouco mais justo pro cliente. Eu acho que nessa linha, acho que a gente tem que exercitar a criatividade. Próximo tema é o seguinte: há uma tendência de redução na taxa de desemprego em quase todo o país, mas ainda puxado pela informalidade ou por um movimento sazonal de recuperação de contratações lá do início do ano. Segundo o IBGE, os serviços com menos qualificação são os que vêm absorvendo mais trabalhadores, com rendimento menor, muitas vezes sem carteira de trabalho assinada. Vendramini, no primeiro trimestre, o desemprego 12,7%, se não me engano, 12%, acho que na sequência, o segundo trimestre, estamos quase fechando o terceiro, né? O que você imagina? Olha, eu vejo assim, realmente nós temos aí uma situação delicada, porque temos um governo que eu apoio, que é o governo, vamos dizer, o governo não digo, mas as ideias do Paulo Guedes eu sou favorável, porque o que ele quer fazer? Ele quer diminuir a máquina, enxugar, manter o teto e tentar gerar mais emprego, né? Agora, por outro lado, eu tenho uma ideia da esquerda que eu gosto, que é assim, como é que cuida do social? Porque eu estou vendo uma massa enorme de gente que não vai conseguir ser aproveitada. Eu só vejo isso através da capacitação, né? Porque mudou, o mundo mudou. Quer dizer, o mundo sempre mudou, mas não na velocidade que está mudando agora, né? Então, eu vejo com muita preocupação. Eu não tenho, assim, a formatação. Eu acho que a economia está patinando, mas está indo, né? Devagarzinho, né? Talvez a gente bata aí, sei lá, 0,87 de PIB esse ano, o pessoal fala em 2% ano que vem, e se ninguém atrapalhar, a gente consegue aí sair desse marasmo. Eu vejo com otimismo. Ramalho, nessa esteira da capacitação que o Ailton Vendramini falou, qual que é o peso do Sistema S na capacitação dos trabalhadores da construção civil? Olha, o Sistema S talvez tenha que ajustar um pouco como aplicar isso, mas o estudo que está sendo feito agora na CNI, eu não tenho dúvida que vai pelo lado da capacitação e investimento em tecnologia. Vou dar exemplo do sindicato. O sindicato nosso tinha lá 100 pessoas preenchendo papel, escambau. Pô, criei um aplicativo que, onde precisa 10 pessoas levar um mês, eu faço em 1 minuto e meio. Um exemplo. Eu coloquei na convenção coletiva que as empresas contratantes elas são responsáveis pelas contratadas. Por conta disso, ela precisa mandar para o sindicato a relação de todos os seus contratados e dos funcionários. Quer dizer, isso quando chega lá na ficha do cara pelo CPMF, eu jogo no aplicativo e em menos de alguns segundos eu tenho a lista de quem é sócio e onde eles estão. E se eu quiser trabalhar, e aí também na convenção o projeto já sai com a sala que é para o sindicato, é a sala de relação do trabalho, eu já imprimo ali a ficha de todo mundo, quer dizer, a moça, o rapaz que fica nessa salinha, o trabalho que eles vão ter é de convencer o cara a ficar sócio. Se convenceu, não precisa perguntar mais nada para ele, só assina aqui, porque está pronto. Isso era uma coisa que demorava, o cara dava número errado, porque ele não tem o número da carteira, porque, né? Então, ou nós vamos se acostumar com essa coisa da tecnologia, né? Eu dei o exemplo do banco aí que foi criado pelo Menin, mas eu também muito vi o pessoal criar um e resolver o problema dos empreiteiros. A medição da consultora, dia 15, errado. O cara precisa de dinheiro no dia 5. A outra coisa, a maioria dos empreiteiros, o escritório dele é no porta-mala do carro. Ele tem 2.000 funcionários e é no porta-mala. O orçamento, vocês são engenheiros, o orçamento do cara é no chutômetro. Olha, aí você vai fazer as contas, a gente que aprendeu a fazer isso, ao longo de 50 anos, também se não aprendeu porque é burro, né? Você sabe que um metro de concreto, para sobrar 7%, se você pagar tudo certinho, ele precisa custar entre 600 e 620 reais o metro cúbico. Aí tem algum cara fazendo a 400, 420. É claro que não fecha, ele tem a medição no início, mas quando vai acumular fera, 10º, todos os encargos que tem naquilo, mais as ações trabalhistas que vão começar a aumentar, com a nova lei, porque quando você deu liberdade para o cara fazer a homologação no escritório ele faz errado, você abre uma brecha para o cara entrar com um processo trabalhista de danos. O processo trabalhista vem a 7 mil reais, o de dano é 400, 450, e a justiça tem de ser do pau. Nós temos acompanhado coisa, eu vou dar exemplo de um aí,
eu vou militar não dar o nome do advogado, porque eu acho que tudo bem, é uma forma dele ganhar dinheiro, mas é desonesta, né? O associado foi no sindicato e pediu para fazer as contas dele. Quanto que é? 7.157 alguma coisa. Tá bom. Ele vai no escritório do determinado advogado. R$478.000. Aí ele envolve o empregador direto, que já morreu, que já faliu, e mais 5 ou 6 construtoras. Na solidariedade. Na solidariedade. Chega lá, 6 construtoras fizeram um papo entre eles, tudo bem, olha, as contas disso aí, nós fizemos lá, nosso advogado fez 6 mil, tal, e talvez chegue 7, correto. Nós estamos dispostos a pagar 40. E o advogado, não vai aceitar isso, não. Na saída, o cara tá bravo. Bom, mas se o sindicato disse que é 1.157, por que o cara oferece 40 e o senhor não quer? Ele falou, vai no meu escritório. Chega lá, você vende por 40? Eu te dou 60. Você passa toda a procuração para mim, e ele tem 10 anos para brigar. Até isso no Tribunal Superior do Trabalho, volta para a conciliação aqui, e aqui não tem outra forma. Quando ele chega aqui, o cara, para não se danar mais, é ele fazer acordo de 18, 30 anos. Eu acho que o cara fica bilionário numa situação que eu acho desonesta, acho que a coisa tem que ser correta, eu não defendo isso, né? E a lei facilitou isso. Mas você acha que continua assim? Continua, vai ficar pior. Porque quando você não faz a coisa certa, quando você não conscientiza fazer certo, vai ficar brecha. Antes, o sindicato homologava pelo correto. E quando mesmo assim o cara queria, ele ressalvava. Como a coisa era pequena, 90% não reclamava. Agora começa uma demanda que vai reclamar. Você é a favor posso dar uma pergunta? Você é a favor da conciliação? Sim, claro. Eu sou a favor que a conciliação seja acompanhada pelo sindicato patronal, sindicato patronal, sindicato trabalhadores, numa coisa correta e justa. Você ia diminuir, aí sim, você diminuiria essas demandas na justiça. E hoje existe uma guerra de poder, vocês estão acompanhando. É uma guerra da justiça, que está lá comandada pelo Supremo, é uma guerra de outro poder, que é o Congresso, Senado e Câmara, e a guerra do Executivo, que não estão ganhando nada, né? Respeito muito o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes não tem um livro escrito, não tem experiência porra de nada, não tem nada que fez, e ainda manda coisa para lá que não é discutido nem com o Congresso e nem com o Supremo. Se vocês querem ver uma derrota que vai vir uma atrás da outra, é contra o Moro. Vai vir uma contra o outro. Ou tem um acordão ali do Supremo, e esse acordão vai se dar em colocar um monte de gente na rua, né? E poupar o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ou isso vai ficar numa demanda que não anda para lugar nenhum. A economia para, o investidor lá de fora com medo de investir no Brasil. Gente, perguntas do público, vamos fazer rapidinho aqui, nós temos poucos minutos. Começar com o vereador Massal. Sim. A Aline da Lapa pergunta como é o seu projeto Cidades Coirmãs, quais são as vantagens desse projeto? Bem objetivamente, vereador. Sim, nós temos aqui um projeto já iniciado, a Coirmã é uma cidade do Brasil, coirmã com uma outra cidade de outro país. No caso, a comunidade japonesa em Indaiatuba é muito forte, na qual represento. Nós estamos conversando com uma cidade que é semelhante com a de Indaiatuba, em população, em tecnologia, em desenvolvimento. Então, é essa transferência de tecnologia, de educação, de conhecimentos, onde nós podemos fazer. Que Entre cidades com a mesma vocação. Com a mesma cidade, com a mesma vocação. Por exemplo, a cidade de Hirakata. Lá tem mais de 50 campos de beisebol, mais de 50 times. Então, o beisebol em Indaiatuba é forte. Dá para fazer a transferência de jogadores, de técnicos, de cultura, de materiais e assim por diante. Tecnologia, tem a parte da Indaiatuba, tem a Lenovo, lá no Japão tem uma outra empresa que podem fazer, né? E o prefeito, os secretários e as pessoas podem fazer essa integração. Não vou perder a piada. Semelhança de nome, Osasco e Osaka? Semelhante. Ailton, o Marcos de Pinheiros, o governo é um grande inimigo do empreendedor, bem objetivamente. Eu acho que ele podia participar menos e ajudar mais. Breze, sua posição é o Jaime do Jardim Bonfilhores. O que você acha que a sua posição sobre a entrada no Brasil de grandes construtoras, que são verdadeiras multinacionais da construção civil, diz o Jaime do Jardim Bonfilhores? Eu acho que quem deveria responder é o Ramalho, mas assim, eu sou a favor de tudo que puder trazer de novo, de moderno, que gere emprego, eu sou a favor. Ramalho, então responde essa também, que tem mais uma para você, bem rapidinho. Não, eu sou totalmente a favor que realmente nós temos mercado aberto. É a oportunidade de vir economia de fora para o nosso país,
de trazer coisas novas, trazer inclusive métodos, quer dizer, economia criativa e abrir concorrência. Sou totalmente a favor, não vejo nada contra isso, porque também os nossos estão indo para lá. A MRV está indo para os Estados Unidos, não está indo fazendo casinha popular, porque lá ele não consegue. Mas ele está fazendo galpão, fazendo grandes obras, né? E é um dos maiores investidores, como está trazendo a CNN para o Brasil. Ramalho, mais uma pergunta aqui do André de São Bernardo do Campo. Ele te pergunta quantas moradias foram construídas pelo poder público no estado de São Paulo nos últimos 20 anos e quantas seriam ainda necessárias? Olha, do Estado, André, sinceramente, eu não sei. Agora, nos últimos, não é nem nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, nós tivemos de moradias construídas 5,5 milhões, na maioria popular. Mas o déficit ainda está... O déficit ainda é 7.700.000 famílias que não têm casa para morar. Também os dados não são meus, dados levantados pela CEBIC, quero ser honesto, não são nossos. Levantado pela CEBIC, né, acompanhado pelo Construbis, as federações participaram disso, mas, eu faço parte de uma colisão do pessoal da CEBIC, são 89 instituições, mas de trabalhadores só tem eu. Eu fico até desconfortável, porque as 88 é de empresários, né? Representa empresários, mas é um debate positivo, porque eu sou a favor mesmo da colisão, essa coisa da união, de você ir pelo lado do debate, de construir, e quando é para o setor, eu não estou aqui para defender o trabalhador simplesmente, eu estou defendendo um setor que gera emprego e renda na cadeia produtiva. Claro que eu vou defender aquilo que eu acho que é direito dos trabalhadores, mas também se nós não dermos as mãos para uma política criativa de geração de emprego e renda e para combater esse déficit habitacional, porque o déficit não é só na habitação, 7.700.000 famílias sem moradia, mas o resto, se eu fosse falar, eu ia perder mais 20 minutos. Ailton Vendramini, sua palavra final, sua despedida? Eu acho que achei um ponto de convergência com o Ramalho, porque... Que bom. Né? Não, eu acho que é verdade. A gente empreendeu durante aí desde 75 e tal, e eu acho que a gente tem aí uma sinergia para capacitação, né? Que eu acho que essa é a solução, capacitar esse empregado para que ele tenha um futuro melhor. Ok, Ernesto Brasil, palavra final. Prazer novamente estar aqui, compartilhar aí o conhecimento com vocês, muito legal, e estou sempre à disposição. Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos à disposição. Ramalho da Construção, palavra final. Não, agradecer o convite mais uma vez e dizer que é o seguinte, nós precisamos investir, apesar da gente ter 46 milhões de pessoas vivendo de bico e 13 milhões e 200 ou 3 milhões e 600, sei lá, mais de 13 que perderam emprego, por outro lado tem 5 milhões de vagas que não são preenchidas porque não existe qualificação. Eu mesmo no sindicato precisava contratar 120 pessoas a mais e até agora contratamos 15. Vereador Massal, sua palavra final. Agradecer a todos aqui e torcer, né? E torcer mais que torcer é fazer diferente para a gente mudar esse cenário do nosso país. Muito bem, o agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala ao presidente do Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo, sempre deputado Ramalho da Construção, Ailton Vendramini, engenheiro, consultor de gerenciamento, Ernesto Breze, engenheiro, administrador de empresas, vereador por Indaiatuba, Massal Canezaki, filiado ao Democratas. Muito obrigado pela gentileza de todos vocês. Na mesa de som, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala. Você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Caio Sorriso Show já está chegando para alegrar o seu início de tarde. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.